Oi pessoal, hoje estou aqui com o Kevis. Yeah! Hoje a gente vai gravar um vídeo que vocês queriam muito que a gente gravasse, tirando as dúvidas de como se tornar um cidadão americano. E eu trouxe o Kevin porque ele sabe explicar melhor as coisas, então provavelmente ele vai falar mais no vídeo do que eu, mas... Não vou falar muito. E na real a gente não vai explicar tudo sobre como ser um americano, mas a gente vai contar mais da história da Bianca, como ela se tornou a minha uma experiência. Enfim, então vamos lá, vocês mandaram perguntas e a gente vai explicando e lendo as perguntas que vocês fizeram. Falando nisso, eu esqueci de colocar numa ordem que fazia sentido. Tá, tudo bem. Então, como se tornar um cidadão americano ou ter a cidadania americana, dupla cidadania. E tem várias formas de como você pode ganhar a cidadania americana. Uma delas é casando com um americano, que esse é o meu caso. Esse é o caminho mais romântico, né? Mais romântico. O visto mais romântico. Mais gosmântico. Gosmântico. Mas tem outras formas. Então... tem outros tipos de vistos de imigrante. Tem o visto de noivo ou de cônjuge. Ou você pode adquirir através do seu parentesco, ou seja, a mãe, pai, irmãos, filhos podem transmitir ou podem solicitar vistos de imigrante uns para os outros. Ou tem alguns vistos de emprego, de trabalho, que o empregador pode solicitar o green card e eventualmente cidadania também. O Fofuxo talvez mude a luz do nosso vídeo. Ele tá chutando a luz. Tá. Ok. Vistos de emprego. Tem a loteria de vistos de diversidade, verdade, que é chamado. Que o Brasil, infelizmente, não participa. As pessoas nascidas no Brasil, eles não têm acesso a esse tipo de visto. E também tem alguns vistos especiais para pessoas exiladas ou investidores, por exemplo, e alguns outros vistos assim. Ou, além de ter os vistos de imigrante, você pode adquirir basicamente automaticamente ou receber ou transmitir cidadania se seus pais são cidadãos americanos, ou pelo menos um deles, ou se você nasceu nos Estados Unidos. Por exemplo, eu que agora ganhei a cidadania, eu posso passar para os meus pais e para minha irmã, só que minha irmã também casou com um americano, então ela não precisa da minha ajuda. Então, esses são os jeitos que você pode virar americano, ou seja, bem simples, eu acho, não é não? É bem simples, entre aspas, porque... Não é complicado explicar, porém passar pelo processo pode ser tem um processo longo, são várias papeladas, e é isso que a gente vai começar a falar agora, sobre o processo. Para te ganhar a cidadania, tem esse processo de várias etapas, não é só um processo, uma papelada, um formulário e tu já ganha a cidadania. Tu não vai casar com um americano e já vai ganhar a cidadania automaticamente. Tem várias etapas, e a primeira tu vai... fazer o green card provisório, certo? Que, no meu caso, demorou 3 meses para eu ganhar uma autorização para trabalho, porque tu pode pedir isso também. E se quiser, né? Não precisa. É um formulário separado com uma taxa adicional, então são 2 processos. E daí, depois de 6 meses, tu ganha o teu green card provisório, que isso vai valer por 2 anos. Ou é 1 ano? 2 anos, isso. E depois, quando esse green card provisório expirar, daí tu tem que mandar outros formulários, outro application para ganhar o green card normal. E depois que não tiver com um tempo com esse green card normal, que tu pode fazer a cidadania. Então, cada passo desse, tu tem que mandar formulários. O primeiro era o mais difícil porque eu tive que mandar cartas de amigos falando que o nosso relacionamento era de verdade. Porque no meu caso foi porque eu casei com um americano. E daí eu tive que mandar fotos da nossa lua de mel, várias coisas assim, pra eles verem que o nosso relacionamento era certo. Então eu mandei várias coisas e pra cada formulário que tu manda pra eles, tu precisa pagar uma taxa. Então eu não lembro exatamente o preço de cada um, mas todos os preços estão lá no site. E é onde tu também baixa os formulários e é assim que tu manda os documentos. É tudo por correio.
tu imprime todos os formulários e manda tudo que eles pediram lá. Tipo, eles vão falar, mande 2 fotos de passaporte, mande comprovante de residência ou de quanto tu tem no banco, sei lá. E daí tu manda tudo junto por correio e eles vão te mandar uma carta dizendo, ok, recebemos o teu processo, estamos em avaliação, e daí quando o teu processo for aceito, eles vão te mandar o dia que tu precisa lá fazer a entrevista. E daí depois tu vai fazer o mesmo processo, só que é um pouquinho menor, não precisa mandar todas essas coisas mostrando que teu relacionamento é de verdade, porque, né, ele já meio que tem que saber nessa parte. E daí depois tu manda o processo de cidadania. Então, todo o processo, cada etapa, tu tem que pagar por todos os formulários. Então, às vezes não é muito barato, né, Kevin? Mas vale a pena, porque no final tu consegue. Então, chegou a parte que a gente vai falar sobre a última etapa, que é a prova de cidadania, a última entrevista, a cerimônia, tudo sobre como virar cidadão, que é a última parte. Porque quando tu faz as 2 partes de Green Card, tu só tem que passar na entrevista, que tu não tem que estudar, porque é só coisa assim, que atividade vocês gostam de fazer juntos e coisas assim. E mostrar todos os teus documentos, daí eles vão ver se tá tudo certo e tal. E na etapa que é a última parte, que é da cidadania, é o que a gente vai entrar mais em detalhes, porque é o que acho que as pessoas têm mais dúvida também. Então, pra última etapa, tem que fazer uma prova de cidadania. O Kevin vai explicar sobre a prova, porque ele explica melhor essas coisas. Tem 3 requisitos básicos, né? Que tem que falar o inglês, ler o inglês e escrever em inglês também. Mas essas partes da prova são bem simples. O nível de inglês não é muito avançado. A Bianca teve que ler uma sentença, uma frase, nem um parágrafo. Foi só uma frase uma bem frase pequena. curta em inglês. Escrever uma frase curta em inglês. E você lembra das frases que você teve que escrever? Ou da frase? George Washington. Ela teve que ler... desculpa. George Washington foi o primeiro presidente. Isso que eu escrevi. Então, mas depende, né? Não é sempre a mesma frase. Não é a mesma frase, pessoa... mas esse é um exemplo de uma frase curta que tem. Então, o requisito de inglês não é muito avançado. E a parte um pouco mais difícil é fazer eles fazem 10 perguntas na prova. E eles já publicam no site deles, tem um banco de perguntas, de 100 perguntas, que abrangem algumas categorias de história do governo americano, geografia, alguns personagens importantes da história dos Estados Unidos. Eu vou deixar o link das perguntas aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Então eu estudei essas 100 perguntas por eu acho que 3 meses. E o Kevin me ajudou bastante porque ele me explicava, porque tem certas coisas que eu não sabia sobre os Estados Unidos, que às vezes eu nem sei do meu próprio país, que é uma vergonha. Mas o Kevin sabe essas coisas porque ele gosta de estudar. Então, ele me explicou algumas coisas, como funciona o governo, enfim. E depois eu fiz vários cartãozinhos com a pergunta na frente. Você tem os cartões ainda? Não, eu dei pra Júlia pra ela estudar a prova dela. E atrás com a resposta. Eu acho que eu mostrei isso no vlog, na verdade. Daí eu fiz esses cartãozitos. E daí na frente tem a pergunta e atrás a resposta. Então eu ficava vendo e respondendo. E basicamente foi assim que eu estudei pra prova. E eu também assisti um desenho que as crianças americanas assistem na escola. Que nós assistimos na escola, um desenho bem antigo. Se chama Schoolhouse Rock. A gente pode publicar um link também. Que na real não é só de governo, eles falam sobre inglês e gramática, matemática e tudo, mas tem alguns vídeos legais. E daí eu consegui... E eles cantam muito nesse desenho, então tem umas musiquinhas que te ajudam a saber as coisas. E a música favorita de todo mundo é I'm Just a Bill. Daí vocês vão ouvir a música agora. I'm just a bill. And I go to Capitol Hill. I'm just a bill. Yes, I'm only a bill.
and I'm sitting here on Capitol Hill. Well, it's a long, long journey to the capital city. It's a long, long wait while I'm sitting in committee, but I know I'll be a law someday. At least I hope and pray that I will, but today I am still just a bill. Enfim, então esse foi o jeito que a gente estudou, né? Não foi nada tipo, uou. Só foi assim mesmo. E... Você tem um caderno com os meus desenhos? Ah, e o Kevin, não, eu não sei onde é que tá, mas o Kevin fez vários desenhos pra mim explicando, enfim. Não tem muito o que dizer, assim, como você estuda uma prova, acho que cada um tem o seu jeito de estudar pra prova, e o meu é mais visual. Então, assistir os desenhos e ver os desenhos do Kevin e ficar escrevendo me ajudou bastante, porque eu sou mais, assim, no visual. Ok, daí eu estudei pra prova, eles marcaram minha data da entrevista e... Assim, eles marcam e tu não tem muitas opções, né? Tu tem que ir, que nem do Green Card. Quando tem entrevista do Green Card, tu tem que... Se tu tiver numa emergência, daí tu pode faltar a entrevista. Mas se tu faltar por um motivo, assim, qualquer, daí tu tem que fazer o processo todo de novo. Como foi o dia da cerimônia? Eu mostrei no vlog, basicamente falei lá como é que foi e tal. Mas vou falar mais em detalhes agora. A gente chegou lá de manhã cedo e primeiro eu fiz a entrevista com as perguntas. Então, É que meu pé tá doendo muito. Tá, se mexendo muito. Então, além da prova que na nossa situação, no nosso caso, fizemos a prova e a cerimônia e tudo no mesmo dia, que geralmente não é o normal, é um pouco diferente no nosso caso. Mas por que nosso caso foi assim? Porque a gente teve que vir de fora do país. Ah, tá. Porque estávamos morando no Brasil. Isso é uma outra curiosidade. Para fazer a cerimônia e a prova de cidadania, tu tem que estar nos Estados Unidos. E para o processo de cidadania, o Green Card, na real, o nome mais correto é o Permanent Resident Card, que quer dizer que você é residente permanente nos Estados Unidos, que está residindo nos Estados Unidos. Então, geralmente faz o processo enquanto está morando lá nos Estados Unidos. É uma exceção, tem algumas poucas exceções que as pessoas podem fazer enquanto estão morando no exterior, que foi o nosso caso. E por causa disso, eles deixaram a gente ir lá e fazer tudo no mesmo dia, para não complicar as viagens e ser um gasto muito grande. Assim, prejudicial para a gente ir e vir múltiplas vezes aos Estados Unidos para terminar o processo. Mas, além da prova em si, eles querem que você volte para preencher uma pequena pesquisa, um questionário, basicamente para ver se algo... E tem muitas perguntas sobre as suas intenções, assim, ao virar cidadão ou cidadã americano ou americana. E eles repetem o questionário no mesmo dia, eles fazem as perguntas de novo para ver se algo mudou nas suas intenções ou alguma coisa que desqualifica você a ser cidadão, que mudou desde a primeira solicitação. Então, por isso eles fazem essas perguntas de novo. Mas não é se você se qualificou para enviar os formulários em primeiro lugar. É raro ou não é geralmente que mude tu vai passar, se tu já tá nessa última etapa e tu estudou pra prova, daí geralmente tu vai passar, né? Então, daí depois dessa parte da entrevista foi a cerimônia de tarde e a minha cerimônia foi só com 4 pessoas, ou seja, tinha eu e mais 3 meninas que também iam ganhar a cidadania, que já tinham passado a prova e tudo mais. Mas geralmente é bem grande assim a cerimônia, né? Fazem grupos maiores, são grupos maiores. Em um espaço maior. A gente fez lá no pequeno escritório de USCIS mesmo e no mesmo dia. Então, como é que foi a cerimônia? Por que eu tenho que fazer a cerimônia? Sua vez, Kevin. Então, acho que em primeiro lugar porque é tradição desde sempre, ou quase sempre, assim, mais de 200 anos, quando as pessoas viram
ou se naturalizam com cidadãos americanos, eles fazem uma cerimônia e no final da cerimônia eles fazem um juramento. Então, o juramento é mais ou menos a parte mais importante, que você está declarando suas intenções, mas também tem as pequenas coisas administrativas, que você está indo à cerimônia e precisa comparecer pessoalmente, porque as pessoas podem pensar ou perguntar, por que eles não só enviam o certificado de cidadania para você, em vez de ter que ir lá para fazer a cerimônia e tudo. Mas você precisa ir lá para fazer este questionário, para devolver o green card. Você não pode ficar mais com o green card. Eu perdi meu green card. Mas ela tirou foto E eu fiquei antes. muito triste. Eu tirei foto antes. Mas eu fiquei muito triste porque eu tava muito linda naquela foto. Tipo, a única foto de identidade na vida que eu estava bonita. Então ela gostava da foto e também é legal ficar com... pra Seria legal lembrança ficar com e uma tal, lembrança, mas não pode ficar. Mas não pode ficar. Então, em troca, você devolve o green card e eles te dão o certificado de naturalização. Que E com o certificado vem, assim, uns livrinhos, tipo, como ser um bom cidadão e como você pode votar agora. E eu mostrei tudo isso no meu vlog, então eu vou deixar todos os links dos vlogs que eu falo sobre isso, sobre cidadania, como eu estudei pra prova, porque acho que tem 3 vlogs por aí que eu falei sobre essas coisas. O certificado é bonito, mas o que é grande, então não cabe na sua carteira que nem o green card. É tipo um certificado de nascimento, assim. Tipo, eu senti que eu estava renascendo. Eu estava ressurgindo novamente nessa terra. Então, é como se fosse um certificado de nascimento. Tem todas as minhas informações e tal. E o meu número de americana e de cidadã. E então foi basicamente isso. A cerimônia não foi longa porque a pessoa que estava lá, né, apresentando a cerimônia, falou algumas coisas de que os Estados Unidos acredita, o que a gente deveria fazer para ser um bom cidadão, que a gente pode votar. Alguns direitos que você nossos adquire direitos. quando você vira cidadão, por exemplo, o direito de votar em eleições. O direito... cortou aquela parte. O direito de votar em eleições. Quais são os outros direitos? E alguns outros, assim. E os outros direitos aí. E, então foi bem rápido, ele falou, acho que por uns 10 minutos. Aí depois a gente daí depois ele entregou os certificados pra cada um. Ele falou, parabéns, agora você é uma cidadã. E daí depois foi os votos e depois a gente ficou lá tirando fotos e fomos pra casa. E depois, na real, a gente teve que dar entrada nos passaportes. Que você não ganha o passaporte automaticamente. É isso. Mais um formulário, mais uma taxa. E também você, no nosso caso, a gente foi lá pro como se chama? O centro de passaporte. O centro que é o lugar para tirar passaporte. E assim, tu não pode ganhar o passaporte americano quando tu só tem o green card. Então, eu quero dizer que enquanto eu tava com o meu green card, eu ainda tinha meu passaporte brasileiro. Então, quando eu vim pro Brasil, eu vim com meu passaporte brasileiro. Quando eu fui pros Estados Unidos, também fui com meu passaporte brasileiro e mostrava meu green card. Daí agora, depois que eu consegui a cidadania, que eu apliquei pro passaporte americano, que é o que eu tenho agora o brasileiro e o americano. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou entrar com o meu americano e quando eu vier para o Brasil, eu vou entrar com o meu brasileiro. Então, falando de dupla cidadania, tem alguns países que deixam uma pessoa ter dupla cidadania ou múltipla cidadania e alguns países que não. Alguns dos países que permitem são o Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, outros países. E porque os dois, o Brasil e os Estados Unidos deixam, então a Bianca pode ficar com os 2 passaportes e ela tem a cidadania enquanto ela não voluntariamente deixar de... Se eu quisesse, assim, não quero ser mais brasileira, só americana, daí eu poderia fazer isso, mas é óbvio que eu não vou fazer isso. Mas também tem países que não deixam. Alguns exemplos são o Japão, a China, o México. O México não deixa? Não deixa. Interessante, quero saber. Tem uma última pergunta que a gente meio que falou já, mas quais os requisitos para
fazer a prova, né? Que é basicamente, então, ter os formulários prontos, pagar a taxa e ter o green card, né? Não pode só casei com o americano que eu quero fazer minha prova de cidadania. Não, tem que passar por todas as etapas que a gente falou. Então, esses são os requisitos. E tem que ser, assim, uma pessoa do bem, né, gente? Não vamos, assim, matar alguém. Tem que ser uma pessoa linda, maravilhosa, que nem a minha esposa. Tá, enfim. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. E também ter explicado, assim, com mais detalhes, pra vocês não ficarem com dúvida. E obrigada, Kevis, por estar aqui no meu vídeo e explicar melhor. E então, não esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhem esse vídeo com pessoas que talvez estão indo fazer a prova de cidadania e têm dúvidas, ou pessoas que estão interessadas como se tornar americano. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Kevin quer dar tchau. Eu não preciso falar se você não quiser, eu posso ficar aqui no silêncio. Eu ia falar assim, e não se esqueçam de parabenizar a Bianca nos comentários por ter virado americana. Já fizeram, né? Eu sei, mas nem todo mundo viu aquele vídeo. Obrigada, gente, também. E obrigado a todos que já deu parabéns para ela, porque estou muito orgulhoso dela. Foi um processo longo. E foi difícil algumas partes, mas ela conseguiu. E eu fiquei bem nervosa, mas não precisem ficar nervosos. Quase teve não um ataque. Não é tão difícil quanto parece. Quase teve um ataque de pânico algumas vezes antes da prova, mas... Enfim. Tchau. Tchau, agora tchau. Tchau. Tá, 1, 2, 3 e... Não sabe pegar. Eu sei como funciona. Ai. Tá bom, 1, 2, 3 e... Mas olha, que vergonha, o Fufuxo assistindo, a gente tem uma audiência hoje. É o nosso diretor. Tá, vamos começar então? Aquecimento, né? Aquecimento. Aquecimento vocal. Tá. Mas você tem um exercício que você faz antes de todos os vídeos? Não tenho, não. Eu só fico falando a introdução várias vezes até eu me soltar. Mas vamos começar então. Ok, 1, 2, 3 Mas você acha que eu estou muito centralizado e você muito do lado? Não, fica aí, show. Mas eu não sou o principal do YouTube. Hoje. Tá. Tá, vamos começar logo então. Ok, a gente fala juntos ou não fala? Juntos. Tá.